Olá, bom dia. Sumi, né? Mas estou de volta. Estou de volta para conversar com vocês. Hoje é dia de assuntos e temas espíritas. O interessante é o seguinte: eu já tinha falado, né, a síntese para vocês, direcionada para as pessoas que têm curiosidade sobre a doutrina espírita, sobre o que é realmente. Então, nessa síntese que eu fiz, baseado nos estudos, na vivência como espírita que tenho, eu apresentei para vocês os principais pontos. Tem aqui na nossa playlist de estudos espíritas, se você se interessar, seja bem-vindo. E me surgiu um pedido de uma seguidora aqui do canal, que eu falasse mais a respeito da depressão. E como é a depressão na visão espírita? É a doença do século, né? Mas essa doença é doença de muitos séculos. Então a gente vai tentar passar para vocês como que o espiritismo nos explica a depressão. Mas antes disso, é preciso que a gente volte a alguns termos mais gerais, para que a gente possa entender a coisa. Falar sobre depressão não vai ser, de acordo com a visão espírita, não vai ser assunto para um vídeo só. Tá? É um assunto que eu vou fazer em vários vídeos. Mas, para não ficar muito longo, vou fazer em pedacinhos, capítulos, né? Para que a gente possa conversar a respeito. Eu sofri depressão durante muitos anos e faço tratamento medicamentoso mesmo, por causa da depressão. E então, nesta encarnação, procurei me informar para poder superar a depressão. Entender o que estava acontecendo comigo. Antes de falar do que é a depressão, a gente tem que ver dois lados: a visão material e a visão espiritual do homem. A visão material, os materialistas, aqueles que não acreditam na alma, não acreditam na existência do espírito, eles só acreditam na matéria, naquilo que é visível a todos os olhos, palpável a todos os tatos, aquilo que os 5 sentidos podem perceber. Essas pessoas acreditam que só existe a matéria e que a alma não existe, o espírito não existe, e a depressão, portanto, é uma doença do corpo. Já que não existe espírito, não existe alma, então a depressão é uma doença do corpo, né? Esse é o materialista. No entanto, a gente não pode ignorar que a própria ciência tem feito muito se posicionado de uma forma mostrando que o espírito existe sim. Kardec, quando ele sistematizou a doutrina espírita, ele era um descrente, né, quando iniciou, ele fez a mesma pergunta, quando ele soube que tinha médiuns se manifestando, a mediunidade começava a se manifestar em vários pontos do globo da Terra, ele mandou a mesma pergunta para pessoas que nunca se viram, nunca se conheceram, nunca ouviram falar uma da outra, idiomas diferentes. Kardec mandou a mesma pergunta. E várias pessoas de pontos da Terra deram a mesma resposta. Então, isso é um dos indícios, né? E, para mim, prova. Então, Kardec perguntou: o que é espírito? A resposta foi: é o princípio inteligente do universo. O princípio inteligente do universo. Olha só, princípio é aquilo que começa. Inteligente é aquilo que está acima de tudo. É uma inteligência, é fluídico, né? E do universo, não é só da Terra. Então, nós temos o quê? O espírito é o princípio inteligente do universo. Foi a mesma resposta que deram para Kardec. E aí Kardec perguntou: mas o que é alma?
A resposta veio: é o espírito encarnado. Então, quando você diz, eu vi uma alma penada, não, você não viu a alma penada, porque a alma é o espírito encarnado. Eu sou a alma, você é a alma, porque você está encarnado e eu estou encarnada. Perceberam a diferença? Como as pessoas falam aquilo que não conhecem, né? Agora, o espírito e a alma, eles têm atributos. O que é isso? Primeiro, pensamento. Não é material, nós pensamos, não pensamos? Segundo, sentimento. Não é material, nós sentimos, não sentimos? Terceiro, livre-arbítrio. O que significa livre-arbítrio? Liberdade de escolha. Nós temos, não temos? Também não é material. Memória. Nós temos, não temos? Também não é material. Vontade. Nós temos, não temos? Também não é material. Então, se nós temos tudo isso, como nós podemos dizer que não existe o espírito e não existe a alma? Porque o materialista acredita que só existe aquilo que ele pode pegar, que ele pode tocar. Então, ele não pensa, ele não sente, ele não tem liberdade de escolha. Então, ele não tem memória, ele não tem vontade, porque se ele é material, ele só tem aquilo que é material. É ou não é? E isso tudo é fluídico. Esses atributos são fluídicos, então pertencem ao espírito. Bom, aí o que a gente faz com isso? O espírito está aqui por quê? O espírito está aqui para evoluir, mas é uma evolução para perfeição relativa. Então tem a ver com as nossas atitudes, tem a ver com as nossas ações. Os nossos sentimentos bons, os nossos pensamentos bons, a caridade, o amor, a tolerância, a misericórdia. Então a gente vai buscando a perfeição, mas é relativo. Por quê? Porque tem pessoas que são melhores que outras pessoas, almas que são melhores que outras almas. Tudo isso nós somos formados por princípio vital, perispírito. Aí a pessoa pode dizer, mas o que é perispírito? Olha, perispírito é aquela energia que circunda o nosso corpo carnal. Para quem não entende e não consegue imaginar o que é perispírito, eu vou tentar dar uma explicação mais ou menos materialista, que não chega a ser materialista. Quando o asfalto está muito quente e a gente olha para o asfalto e vê aquele tremor assim, tipo um vapor, uma coisa assim que a gente vê no asfalto tremendo, não vê? Aquilo é o perispírito no corpo. Quando você olha para uma pessoa e você vê aquela coisa tremendo assim ao redor dela, aquilo ali mais ou menos é o perispírito. Então ele envolve o corpo carnal e liga esse corpo carnal que ele envolve ao espírito, tá? Então isso é o perispírito. O perispírito, ele é um repositório natural das nossas lembranças, das nossas vivências, das nossas dores, dos nossos rancores, da nossa felicidade, e tudo aquilo que a gente vivenciou, tudo aquilo que a gente teve de bom e que a gente aprendeu, aquilo de ruim também, tá? Aquilo ali fica gravado no nosso perispírito. E quando o espírito reencarna, ele traz, no seu perispírito, o perispírito vem, porque quando a pessoa desencarna, o perispírito segue o espírito, ele não fica com o corpo. Quando o espírito reencarna, ele vem e se acopla, Estou tentando ser materialista para vocês entenderem. Acopla, ao novo corpo. Então, ele traz consigo as lembranças, ele traz as memórias. Aí, o que acontece?
quando aconteceu alguma coisa com o espírito, quando ainda estava encarnado, em encarnações anteriores, que o machucaram muito, que deram para ele sensações horríveis, de tristeza, de ódio, de desespero, de arrependimento, e que ele não conseguiu superar, ele traz toda essa lembrança com ele. Só que ele não se lembra totalmente, claramente, mas ele sente que tem alguma coisa que não faz bem para ele. Então, a depressão, isso chama-se depressão. Ele deprime, ele comprime sentimentalmente o espírito. E aí o que acontece? A depressão começa. Então, a depressão, ela está no espírito, ela não está no corpo. Ela está no espírito. Quando o espírito não sabe lidar com ela, ela passa para o perispírito. E se o perispírito ainda não consegue lidar com ela, porque é muito forte, ela passa para o corpo. Então, acontece o que a gente chama de somatização. Perceberam? Então, começa no espírito, passa para o perispírito, passa para o corpo. Quando o corpo somatiza a dor, o desespero, o sofrimento, a tristeza que existe lá no espírito, aí a depressão passa a ser uma doença física. Antes disso, não é. É uma doença espiritual, uma doença da alma. Por isso que nós não podemos deixar de ouvir as pessoas deprimidas, de dar a ela a palavra de conforto, de carinho, de entendimento, de força, de vida. Porque só dessa forma a gente vai conseguir tratar o espírito da pessoa. Senão ela vai voltar em outras encarnações deprimida do mesmo jeito. Porque ela não conseguiu superar aquilo. E a vinda dela aqui, nesta encarnação, na atual, é para tentar superar isso. Perceberam? Está dando para entender a situação? Então, é isso que a gente fala. A depressão, ela é uma doença da alma. Por isso que nós não podemos, de forma nenhuma, tratar a depressão só com medicamentos. Medicamento você trata na depressão que já está no corpo físico. Mas a gente não precisa esperar o corpo físico adoecer para tratar a depressão. A gente pode tratar a depressão quando ainda sente aquela tristeza. De vez em quando me bate uma tristeza que eu não sei explicar, me dá vontade de chorar, não sei porquê. Não está no seu corpo ainda. Procure ajuda. Converse com alguém. Vá, se você é católico, vá na sua religião, converse com o padre. Participe de missa, cante, ore, faça seus louvores. Harmonize a sua alma. Se você é evangélico, vá para a sua igreja. Entre em contato com o pastor, converse com ele. Louve a Deus do seu modo. Se você é espírita, vá ao centro espírita, assista palestras, toma passe. Converse com o seu orientador espiritual. Se cure. Você está tendo uma oportunidade de cura. Se você não conseguir nada disso e estiver te incomodando muito, procure um terapeuta, um profissional, um psicólogo. Converse com ele, converse com seus familiares. Diga o que você sente. Extravase, põe para fora. Se ainda não estiver dando certo, procure um médico que ele vai te receitar um medicamento que vai te ajudar enquanto você tenta fazer o percurso de volta. Que Jesus possa abençoá-lo enormemente, você e as pessoas que você conhece que sofrem de depressão. Você está no canal Marluce Brasil, um canal onde a gente conversa abertamente sobre interpretações de texto, síntese da doutrina espírita, pontos como esse da doutrina espírita. Nós falamos de temas polêmicos e eu estou muito grata em tê-lo aqui no meu canal. Volte sempre, curta, discuta, compartilhe, comente.
Até o próximo vídeo.